Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a nossa primeira aula sobre costura criativa. Nessa aula eu vou te ensinar um pouquinho sobre como a máquina funciona, como passar a linha, o princípio, o comecinho. Se você for como eu, que logo quando eu comecei não sabia nem ligar uma máquina, essa aula é para você. Então, tira a máquina aí de dentro do guarda-roupa e vamos costurar um pouquinho. Bom, meninas, como eu falei, né, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre como funciona uma máquina. A minha é essa aqui, da Janome 2008S, né? Mas quando eu comecei, eu tinha uma da Singer Facility. A máquina, né, em si, geralmente ela tem as mesmas funções. O que muda, né, é o que ela pode ser uma máquina eletrônica ou uma máquina mecânica. A máquina mecânica é como essa aqui, onde os botões são manuais. A eletrônica, ela é diferente. A máquina eletrônica, ela tem os botões digitais. Então é como se fosse um mini computadorzinho na sua máquina. Mas ela costura da mesma forma. A potência é a mesma. O que muda também são a quantidade de pontos que uma máquina tem, né? Essa daqui tem alguns pontos, não muitos, mas alguns pontos básicos, como o zigue-zague, né? Um pontinho decorativo, o outro. Mas é uma máquina simples, mas muito potente. Nessa máquina eu consigo costurar tanto tecidos mais leves, como uma nécessaire, né, que tem algumas camadas, jeans. Então é uma máquina muito boa, tá? Essa aqui é uma das máquinas que eu uso. Bom, hoje nós vamos mostrar como passar a linha, né? Porque se você for como eu, que não sabia nem ligar a máquina quando começou, né, na costura, você vai ter que aprender essa primeira aula. Esse é o básico. Bom, a minha máquina, ela liga no botãozinho aqui do lado. Quando eu ligo, já acende a luzinha, tá? Ela já acende uma luzinha aqui, que fica acesa o tempo todo enquanto eu estiver costurando. Bom, você pode usar na máquina tanto, né, um retrós de linha pequeno, como um grande. Normalmente eu uso o grande, né? Porque para mim, né, tem costura em maior quantidade, é melhor. Mas se você for usar o pequeno, você vai colocar da seguinte forma, né? Você vê que tem um furinho, né? Geralmente no retrós, você coloca ele aqui, tá? Vai passar nesse furinho que tem aqui do lado. Todo esse passo a passo, gente, é muito importante, tá? Ó, você passou aqui, você vem nesta alavanca aqui, vai descer, tem uma setinha, né, mostrando que você precisa subir, subiu, engatou a linha aqui, desceu, passa por trás, tem outra aqui, e agora sim, você vai colocar a linha na agulha. E sempre colocando da frente para trás, tá? Nunca coloque ao contrário. Ó, passou a linha. Opa. E pronto, já tá aqui. Outra coisa muito importante. Dentro da sua máquina, a minha, ela solta isso aqui. Talvez a sua não solte, talvez a sua você tem que abrir aqui na frente, mas você tem que, né, conhecer a sua máquina. A minha eu abro aqui e aqui, né, é onde fica a bobina, tá? E aqui eu coloco a linha, né, e já encaixo ali, ok? A linha está aqui encaixada. Fecho, ok. Vou dar uma giradinha aqui, ó, nessa alavanca, até subir, ó.
E aí, lá embaixo, eu tiro a linha, tá? Que está lá embaixo. A máquina, ela funciona de uma certa forma. Ela vai puxar a linha de baixo e ela vai fazer um nozinho. Então, por isso que tem que ter a linha tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, tá? Não tem como costurar sem linha nos dois lugares, ok? Essa é a forma de passar a linha. Coisas importantes da máquina. Aqui tem essa alavanca aqui, a minha é aqui, tá? É para quê? Para dar o retrocesso. O que é o retrocesso? É quando você vai dar aquele nozinho, quando você vai começar ou quando você vai terminar a costura. Se você não der o retrocesso, tanto no começo quanto no final da sua costura, a sua costura vai ficar solta. Então, isso é obrigatório. Esse botão aqui é o botão que vai dizer o tamanho do ponto. Normalmente, eu costuro no 3 ou no 3,5. Depende, né, da quantidade de camadas que eu vou usar. O 4 é um ponto bem mais largo, então eu uso para fazer acabamentos externos, tá? Que depois, com o tempo, a gente vai aprendendo sobre isso. Então, aqui eu regulo o ponto. Você pode, para costuras comuns, você pode deixar o seu ponto no 3. Esse botão aqui é o tipo de ponto que eu vou querer. Então, eu vejo aqui do lado, né? No A é o ponto comum que eu tenho, né? Aquele ponto, né? Que nós temos na costura. Esse B aqui é um ponto mais acima. E o C é o famoso zigue-zague, né? Que é bom para fazer alguns acabamentos. Então, isso você tem que entender lá na sua máquina como que ela funciona. Geralmente, eu deixo no A, que é a costura comum, o comprimento do ponto é 3. Este botão aqui é o botão que vai falar, vai dizer qual é a tensão da sua linha. Dependendo do tecido que você usar, a tensão tem que ser maior ou menor. Por exemplo, um tecido muito fino, a sua tensão tem que ser uma tensão, né, mais que puxe um pouquinho mais, né, para que o ponto fique bem fechadinho. Se for uma costura, como por exemplo, fazer uma bainha de um pano de prato, né, uma nécessaire, alguma coisa assim, eu sempre deixo no 4, porque é uma boa tensão para o meu ponto fica direitinho. Mas isso, gente, vocês vão ter que conhecer a máquina de vocês, porque cada máquina, ela tem um determinado nível de ponto, né? Então, você vai ter que ver na sua máquina como é que funciona. Mas é só para você entender que aqui é onde tem a tensão do ponto, ou seja, se o ponto vai ficar mais apertado ou mais frouxo. Este botão, onde está escrito pontos, é que tipo de ponto você vai usar. E este aqui é o comprimento do ponto, que tamanho de ponto você quer, tá? Aqui nós temos o pezinho da máquina. A minha máquina, eu tenho um botão aqui atrás que eu só puxo assim e solta, tá? E para colocar, né, eu tenho que descer, ok? Aqui é um outro botão que tem, que você sobe e desce, tá? Para você costurar, você sobe, coloca o pano, desce, e aí sim você vai começar a sua costura. Também vem na máquina o pezinho da máquina. Isso aqui eu tenho, claro, sempre fica no chão, né? É onde eu vou, né, apertar para que a minha máquina comece a funcionar, tá? Então, esse pedal, no começo, é que é um pouquinho mais complicado, né? Porque é ele que vai dizer a velocidade que você vai costurar, né? Se você tem uma prática maior, você consegue, né, diminuir e aumentar essa velocidade de uma forma mais simples. No começo, você vai ter que ir testando, vai ter que ir fazendo devagarzinho, tá? Até você conseguir equilibrar
essa velocidade que você vai costurar. Este botão aqui, uma coisa muito importante que você precisa saber é que você nunca gira ele para trás. Não gira, porque você vai estragar a sua máquina. Você tem sempre que girar ele para frente. Por exemplo, quando eu vou colocar um zíper, na parte do zíper tem aquela parte mais grossinha. Então, o que eu faço? Eu vou costurando até ele, paro com o pedal e venho aqui e costuro, né, ponto a ponto, mexendo a alavanca para frente, sempre para frente, tá? Para quê? Para que não corra o risco de quebrar a minha agulha, tá? Outra coisa, a minha agulha eu troco dessa forma aqui, ó. Eu tenho tipo um parafuso, né? Que você gira, tira a agulha, coloca e você prende a agulha aqui, tá? Assim, desse jeito, tá? Bom, a minha máquina também tem para corte de linha, né? Que é aqui. Mas eu quase não uso, que a gente acaba, né, tendo o hábito de usar a tesoura mesmo para cortar os pontos. Então, essa é a minha máquina. A sua máquina funciona basicamente da mesma forma. A forma de passar a linha, tá? Tem sempre uma sequência, sobe, desce, passa por trás, sempre a mesma sequência, tá bom? E desse lado de cá, esse aqui é outra coisa. Esse aqui é para quando eu quero costurar com 2 linhas na parte de cima. Mas aí é um processo mais avançado, tá? Então, é basicamente isso. Levantou, colocou o tecido, abaixou e aí você começa a sua costura. Nunca costure com ele levantado, porque senão seu ponto vai embolar, tá? Então, é basicamente isso, tá? A funcionalidade da máquina é essa, tá? Então, primeiro você tem que saber se a sua máquina é eletrônica, se ela é mecânica, tá? E vai observando, sabe? Lendo onde está escrito pontos, onde está escrito, né, o comprimento, onde que é a alavanca para você dar o retrocesso, que é sempre no começo e no fim da costura, tá? Vai conhecendo um pouquinho a sua máquina, ok? Bom, meninas, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido, tenham conseguido, assim, perceber, entender, né, o que eu expliquei sobre a máquina, tá? E assim, pega a sua máquina e começa do zero, começa a passar a linha, porque isso é uma coisa extremamente importante. Se a linha não estiver passada da forma correta, a sua máquina não vai trabalhar de forma correta. A sua linha vai embolar, a sua linha vai arrebentar, então os pontos não vão ficar bonitos. Então, assim, uma dica que eu dou para vocês se a sua máquina está guardada há um bom tempo, se você não usa a sua máquina há um bom tempo, ou se você usa há um bom tempo, mas, né, não levou para uma pessoa consertar, né? Consertar não, fazer os ajustes. Pelo menos uma vez por ano, a gente precisa levar a nossa máquina, né? Para que a pessoa, né, ela conserte o que tiver errado, faça uma limpeza geral, tá? Porque, assim, existem lugares da máquina que nós, no dia a dia, nós não limpamos. Então, ela precisa fazer uma limpeza geral e ele vai acertar os pontos da sua máquina para que fiquem os pontos bonitos, tá? Então, pelo menos uma vez por ano, isso precisa ser feito, tá? Então, se a sua máquina está guardada há um tempo, leva, né, em alguém que saiba mexer em máquina de costura e que faça esse trabalho, tá? E peça para dar uma geral na sua máquina, tá? Colocar o óleo, trocar, né, alguma peça que esteja lá estragada, tá? Então, faça isso antes de você começar a costurar.
Isso é muito importante, tá? Então, assim, se você gostou da nossa aula, essa foi a primeira, né? Depois nós vamos falar um pouco mais sobre assuntos específicos, mas eu gostaria muito que você comentasse, né? Se você gostou, se você aprendeu, se essa aula foi para você, se você é como eu, né? Que no começo não sabia nem ligar a máquina, né? E se você tiver alguma dúvida, você também pode colocar nos comentários que eu vou respondendo, tá bom? E não esqueça de dar o seu like, não esqueça de se inscrever, né, no canal, se você ainda não for inscrito, compartilhar, né, para que outras pessoas, né, que não sabem, né, tem muita gente que não sabe mesmo como funciona uma máquina e quer aprender, tem uma máquina parada e quer aprender, então compartilha, tá? Não custa nada, compartilha, né, esse vídeo para que outras pessoas aprendam, se inscreva aí, tá? E até a próxima aula, eu espero que vocês tenham gostado. Tchauzinho!